gente, boa tarde. Eu sou a Rebeca, faço parte da Juventude Espírita do GAE e hoje a gente está com o programa Fala Jovem, entrevistando o Alexandre Siqueira, que também faz parte da Juventude do GAE, para falar um pouquinho mais com vocês sobre dúvidas que a gente sempre traz e dentro do meio espírita e pode esclarecer talvez ser a dúvida de vocês. Já deixando avisado que caso vocês tenham alguma dúvida que não seja respondida aqui ou algum questionamento que ficou pendente, vocês podem falar no Instagram da gente, @apoioespiritual_GAE, e no próximo vídeo a gente responde. Vamos lá, Alexandre, tudo bom? Tudo bom, Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Então, a gente fez um levantamento de questões que eram dúvidas que a maioria de nós tínhamos, ou individuais também. E pedi para você responder, mas antes disso eu queria saber como é que começou a sua jornada dentro do espiritismo. A partir de quando você se entendeu um jovem espírita? Mais ou menos dos 19 para os 20 anos. Minha mãe já é espírita há um bom tempo e acabando sofrendo a influência dela, eu acabei me interessando cada vez mais. Comecei a trabalhar na pré-juventude com Jocelyn, que trabalha aqui na Juventude do GAE, e foi meio que um processo gradativo. À medida que os anos foram passando, eu fui me interessando cada vez mais e com os estudos, a aplicação no dia a dia, acabou fazendo também cada vez mais sentido. Então, eu acabei inserindo a doutrina de fato no meu dia a dia, vendo o resultado positivo disso, vendo o sentido disso, a aplicação da filosofia espírita dentro da vida como um todo, e o interesse só foi aumentando cada vez mais, e aqui estamos, depois dos anos. E para você, qual que é o maior desafio de ser um jovem espírita e trazer o espiritismo para o seu dia a dia e na sua rotina? É um questionamento bem interessante, na verdade. Eu acredito que os diálogos trazidos hoje, sociais como um todo, principalmente em preceitos religiosos mais antiquados, eu diria, preceitos religiosos que não acompanham o progresso social e, consequentemente, a mentalidade do jovem de hoje, acaba afastando os mais jovens da religião. Cito o exemplo da sexualidade. É de conhecimento comum que as religiões mais antigas, as religiões mais tradicionais, acabam tendo um entendimento sobre sexualidade que acaba por não acolher os jovens que se sentem com orientação sexual diversa da maioria, os homossexuais, transexuais, bissexuais, enfim. Então, dou isso como exemplo geral, mas para mim, essa filosofia religiosa mais antiga, que acaba não acompanhando de certa forma o progresso social e não tendo uma filosofia cristã de acolhimento, mas muitas vezes de exclusão, acaba dificultando esse acesso ao jovem, ao meio religioso, por entender que esse meio religioso ele é sempre abarcado dessa fé um tanto quanto mais cega, que ser religioso significa ser cego. E isso acaba vinculando a imagem do próprio Cristo a uma cegueira e uma exclusão que é justamente o oposto da proposta dele. Então, de uma forma geral, eu acredito que seja isso. Não que os jovens não tenham interesse no cunho religioso, não sintam necessidade de professar uma fé, de certa forma. Mas nos meios tradicionais, nas religiões mais tradicionais, nas doutrinas religiosas mais tradicionais, realmente isso é mais difícil. No catolicismo, no protestantismo, mas cito como exemplo a matriz africana, a Umbanda, o Candomblé, quem já teve a oportunidade de frequentar ou visualizar, por exemplo, os terreiros de Umbanda e Candomblé, visualizam muito mais jovens ali dentro. Os centros espíritas, quem tem a oportunidade de frequentar, como a gente tem aqui, é muito mais comum ver pessoas mais jovens nos centros espíritas, porque esse tipo de vertente espiritualista, no geral, que progride junto com o meio social, acaba acolhendo muito mais as diferenças sociais que foram surgindo com o passar dos anos do que essa vertente um pouco mais antiga e que acaba não acompanhando. Pelo menos é uma opinião mesmo. Sim, super isso possa concordo. influenciar. E completando, eu também acredito que essa vertente espiritualista que a gente traz também abre mais o diálogo. Então a gente consegue dialogar sobre questões sem aquele pragmatismo que as religiões um pouco mais antigas e rígidas não permitem, né? Mas engraçado você falar sobre isso, porque a primeira pergunta que mandaram pra gente foi essa aqui, ó. O que é que o espiritismo tem a dizer sobre a transexualidade?
E aí ela complementou aqui. Eu já vi muitas pessoas falando que mudar o corpo da forma que as pessoas trans fazem é errado, porque o corpo é um presente de Deus, e queria saber qual a visão do Espiritismo sobre isso. Completando mesmo o primeiro questionamento, né? Você vê que sempre surgem esses questionamentos dos mais jovens sobre sexualidade. Sexualidade é um tema muito posto em xeque hoje. Então, os mais jovens naturalmente vão ter mais interesse em questionar sobre sexualidade. Então, você vê que não é uma falta ou um desinteresse na religião propriamente dita ou uma ausência de Deus, mas, na verdade, muitas vezes a falta de acolhimento em algumas casas religiosas que têm entendimentos já enraizados e que não acolhem. Então, há a discussão de acolhimento, mas não é um acolhimento no sentido de eu, enquanto homossexual, estou entrando na sua igreja, na sua casa evangélica. Não é você me acolher tentando mudar quem eu sou diante dos seus preceitos. É me acolher como eu sou, da forma como sou e me recebendo e me amando dessa forma, não vinculando um amor ou alguma forma de aceitação à minha mudança. Eu quero ser aceito como eu sou, não como você quer que eu seja. Então eu acho que essa dificuldade em acompanhar o progresso realmente social acaba afastando, como a própria pergunta diz. Assim, o jovem mais uma vez querendo questionar, e sobre transexualidade, como você visualiza isso? Então, respondendo a pergunta, no próprio Livro dos Espíritos, salvo engano, posso estar errado, na questão 200, Kardec questiona aos espíritos se o espírito tem sexo. E aí a espiritualidade responde a Kardec: o espírito não tem sexo, ele produz tendências. Na questão seguinte, na 201 e nas próximas, 201, 202, há um questionamento vinculado às experiências pelas quais o espírito vivencia enquanto encarnado. O espírito vivencia tanto a experiência enquanto homem como mulher, porque a experiência enquanto homem e mulher faz parte do processo evolutivo dele. Ele precisa experienciar a vida enquanto homem e enquanto mulher para entender o que é um homem no meio social e o que é uma mulher no meio social. Dentro dessa explicação, a transexualidade, segundo as obras espíritas no geral, é justamente um comportamento vinculado por tantas experiências vividas enquanto homem ou enquanto mulher. Eu fui homem muitas vezes e agora vim num corpo de mulher. Essa série de experiências enquanto homem e essa tendência fortemente masculina no meu espírito, agora não aceita bem o meu corpo de mulher. Então, por mais que eu esteja em um corpo, o gênero, a genitália feminina, o meu espírito ele tem tendência propriamente dita masculina. Então, de forma natural, porque a sexualidade é algo natural, o meu espírito não aceita aquele organismo feminino, quer o masculino. E querer o masculino diante de tantas experiências femininas não significa ser um pecador. Utiliza-se muito esse termo e a exclusão da homossexualidade como um pecado ou como um castigo do demônio. Não há castigo ou vinculado à obra do demônio, como os preceitos mais antigos utilizam esse termo. A homossexualidade é algo natural que existiu e existe sempre ao longo dos anos e dos tempos. O que acontece hoje é uma manifestação e uma aceitação maior acerca da sexualidade e, consequentemente, aqueles que obtiveram a sexualidade abafada por muito tempo conseguem ter uma facilidade social de manifestá-la. Há outras obras também, salvo engano, a obra de André Luiz, ele traz informações acerca da necessidade de encarnações sucessivas de muitos homossexuais, que é o controle da natalidade. Essa é uma questão também muito interessante. A gente vive uma fase de transição planetária e a gente sabe que hoje os espíritos que encarnam, o número de espíritos encarnantes ele é muito menor. A própria taxa de natalidade das pessoas como um todo diminuiu, dos casais. É comum a gente procurar e falar com os nossos avós, bisavós, que tiveram 10, 12, 15, 20 filhos. Hoje os casais possuem 1, 2, às vezes não têm filhos. Muitas mulheres hoje não querem ter filhos. Não é um desejo delas ter filhos. Muitas das antigas também poderiam não querer ter, mas pela pressão social e pelo vínculo reprodutivo que colocava a mulher naquela época, elas se sentiam pressionadas a ser um ser reprodutor apenas. Então, essa natalidade reduzida também traz essa explicação espiritual da coisa. Menos gente encarnando, o planeta agora só comporta espíritos encarnantes que realmente estejam dispostos a evoluir junto com o progresso do planeta. A homossexualidade
aflorando cada vez mais no meio social, há um controle de natalidade natural. Então, os espaços de meio à transição e à regeneração do planeta acabam sendo mais filtrados. Mas só para não fugir da questão, não há pecado em se reconhecer transexual, não há pecado, assim como as outras orientações sexuais, em se reconhecer homossexual, bissexual, pansexual, travesti. Não há pecado algum nisso, é uma manifestação natural do espírito. A sexualidade manifestada dentro de um corpo físico, de forma diversa, a genitália que aquele corpo proporciona, como é o caso da transexualidade, é algo natural, principalmente, não no caráter absoluto, mas diante dessa explicação geral, nada é absoluto, mas relativo, desse exemplo de vivi muito quanto homem, vim agora no corpo de mulher, naturalmente. Mas, obviamente, também tem vínculo às experiências que eu tenho no passado. Então, por exemplo, vim homossexual hoje, sofro preconceito social vinculado à homossexualidade. Já que a gente acredita em vidas anteriores, a gente também acredita na possibilidade de, em vidas passadas, eu ter sido o agressor. Eu ter sido a pessoa que oprimia alguém por ser homossexual. Eu ter sido alguém que agredi, que excluí. Então, o meu próprio espírito, na hora de encarnar, escolhe. Agora eu quero vir como homossexual que é oprimido. Porque eu preciso visualizar, eu preciso desenvolver empatia sobre o diverso. Então, vivenciando a experiência de ser a minoria, de ser quem sofre preconceito, eu aprendo a lidar melhor com a diversidade. Meu espírito acaba aprendendo a ser mais empático com o geral. E aí, pessoal, por hoje é só. Mas não se preocupe que já a Mocidade Align está de volta com mais perguntas e respostas. Então, fiquem ligados, hein? Um beijo e até mais!